Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, sejam todos muito bem-vindos ao Debaixo das Asas, que Deus abençoe demais a tua vida, a tua casa, a tua família, que Deus te cubra com as mais ricas bênçãos dos céus. Queridos, estamos nos aproximando, domingo, meus projetos de conquistas para 2023, é o início desse propósito que é o propósito que define o nosso ano. Eu acredito que nós vamos viver coisas incríveis. Como disse ontem, o nosso papel é crer. O de Deus é operar milagres. Quando nós cremos, nós vivemos o sobrenatural. Nós caminhamos sobre as águas, como Pedro. Quando não cremos, afundamos. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Coragem sou eu, não tenham medo. Eu penso que Jesus está dizendo a mesma coisa para nós nesse momento. Momento que vivemos uma grande tempestade no país, que o país está em colapso. O diabo sempre vai tentar nos impedir de avançar, de sair do barco e viver o que nunca vivemos. Que significa viver coisas novas, sobrenaturais, viver um novo tempo. E o nosso papel é não permitir que ele consiga nos impedir de viver tudo isso. O medo é criativo. Faz você ver aquilo que não existe, como eles enxergaram Jesus, eles viram um fantasma. O sobrenatural é vivido após uma ação ousada de fé. Sobrenatural está no assumir risco sempre. Nós sempre falamos que o medo de assumir riscos tem sido o grande impedimento na realização de sonhos na vida das pessoas. Nós jamais viveremos as grandezas de Deus se não crermos na sua palavra. E a Bíblia diz o quê? Se crer, você verá a glória de Deus. Sabe o que é mais incrível? Quando Pedro começou a caminhar sobre as águas, o vento já estava lá. Quando ele deu aquele passo de fé, já estava o vento forte. Mas ele caminhou. Ele só afundou quando ele foi olhar para onde não devia olhar. Ali ele afundou. Não olhe para lado nenhum. Olhe só para Jesus. Sempre ouço pessoas falando, repetindo sobre a grandeza de Deus, mas temem fazer algo grande, temem dar errado. E se eu der os meus passos de fé e dar errado? Temer já está errado. Daí em diante, nada caminha bem. Por quê? O medo afunda. Jesus diz que Pedro duvidou. Portanto, a dúvida e medo são a mesma coisa. Mas ele teve a ousadia de pedir ao Senhor também. É incrível isso, né? Aquela ousadia inicial de dizer assim, se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor. Aquilo funcionou. Venha. Funcionou. Você sabe, o problema foi a perda do foco. Sabe qual é a nossa grande batalha? A nossa grande batalha é para não perder o foco. Esse é o nosso grande desafio. Ele acreditou que poderia andar sobre as águas, mas quando estava vivendo o sobrenatural, começou a racionalizar, olhar para onde não devia. E aí, quando olhou para o vento, para a tempestade, para as águas agitadas, afundou, simplesmente assim.
Então, não tire o foco da coisa certa, que é Jesus. Fé é foco. Passamos a viver retrocessos se olharmos para a direção errada. Fé é pensar bem de Deus. Não tire os seus olhos de Jesus. Ignora tudo que você está vendo por aí. Simplesmente faça como Josué e Caleb. Se Deus se agradar da minha fé, Ele vai me colocar nessa terra. Viu? Deus vai me colocar nessa terra. Terra que mana leite e mel. Somente se Deus se agradar. Se preocupe com uma coisa. Agrade ao Senhor. E você vai viver o sobrenatural em 2023. Dia 22, nós damos início aos projetos de conquistas. Dia 22, nós damos largada nesse projeto de fé. Bispo, mas como é que nós vamos agir a fé num momento como esse? É agora que nós precisamos. Você vai agir a fé quando está tudo bem? Muitas vezes, é aí que está o problema. Quando está tudo bem, está todo mundo acomodado. Agora é a hora de um grande despertamento de fé. Agora é a hora de mostrar a Deus em quem nós cremos, aonde está a nossa confiança. E eu te afirmo, se você agir a sua fé, se você entrar nesse propósito conosco, você vai ter o melhor ano da sua vida. Tudo vai terminar bem. Acredite nisso. Tudo vai terminar bem. Tome posse disso. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até domingo.